Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reunião da Fraternidade Allan Kardec. Em primeiro lugar, tendo em vista a excepcionalidade do que está acontecendo com o nosso país, nós resolvemos adotar essa alternativa de fazer uso da tecnologia para tentar dar seguimento ao nosso trabalho e dessa forma evitando a possibilidade de disseminar ou colaborar para a proliferação desse problema que assola não só o Brasil, mas como todo mundo. Então vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia dos guias e mentores da nossa casa. Vamos mentalizar nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, para que estejam junto de nós neste mesmo horário, cada um em sua casa, vibrando com as suas pessoas queridas, com seus familiares, com seus amigos, e também com todos esses profissionais da área de saúde que estão lutando bravamente para dar sustentação e preservar as vidas que se colocam em risco, tendo em vista esse problema que nos assola. Então, numa só sintonia, vamos elevar nossos pensamentos e fazer a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bem, a reflexão do dia de hoje, da noite de hoje, não poderia ser um assunto diferente do que esse problema que está nos assolando. Na semana passada, no início da semana passada, conversando com uma colega nossa da fraternidade, ela me perguntou assim: mas Gentil, qual é a razão disso que está acontecendo, né? O que a espiritualidade entende do que está acontecendo, né? Como é que a gente tem que olhar para isso que está acontecendo? E eu disse para ela, inicialmente, que as razões do que está acontecendo, eu diria assim que as primeiras razões que a gente acusa são as razões do físico, porque são aquelas que estão mais próximas da nossa compreensão e não nos exige entrarmos numa sintonia elevada dos nossos mentores para encontrar essas respostas. Eu disse para ela que as razões que envolviam isso eram razões de cunho econômico e que o país de origem de onde aconteceu isso já realizou situações ou já passou por situações semelhantes a essa, e em todas elas, desde as primeiras, que foi em 2002, eles sempre tiveram alguma vantagem econômica nesse tipo de situação. Pois então, é claro que existe sempre os dois lados de uma situação como essa, o lado físico, o lado espiritual. E essas talvez seriam as razões do plano físico, e as consequências a gente vai abordar daqui a pouco, né? Mas eu diria assim que, se nós olharmos do ponto de vista espiritual, e aí os mentores
já têm se manifestado a respeito dessa situação, dessa pandemia, eles nos dizem que nós teríamos uma situação muito pior em termos de evolução espiritual se nós estivéssemos passando nesse momento por uma guerra e não por uma pandemia. Mas, certo, mas qual é a diferença disso, né? O que pode mudar para nós o fato de ser uma pandemia ou de ser uma guerra? A guerra, evidentemente, ela envolve uma situação muito maior de ódio, de sentimentos que não são sentimentos que nos encaminham para a nossa evolução espiritual. Eu diria que a guerra, ela envolve não só ódio, mas raiva, morte, no sentido da morte pela morte, e não como uma situação que a gente vive num caso de doença. E também existem os fatores econômicos envolvidos numa guerra, as disputas, a venda de armamentos, enfim, uma série de coisas que acontecem numa guerra e que a gente, olhando por fora, às vezes nem percebe, nem sabe o que está acontecendo. Mas, segundo a espiritualidade, a situação de uma pandemia, de uma mudança nos rumos da maneira da civilização humana olhar para si e olhar para os seus pares, tem sido muito melhor do que propriamente se fosse uma guerra. E eu diria assim que nós não teríamos dificuldade de compreender isso se nós olharmos o que significa o momento pelo qual nós estamos passando. A situação que nós aqui no Brasil, especialmente em Santa Catarina, né, onde nós estamos no momento vivendo, nos conduz por força de uma lei, né, de uma decretação por parte do governo do estado, que nós nos mantivéssemos no chamado isolamento social, né, que nós não entrássemos em contato com outras pessoas. Uma forma, evidentemente, de frear a disseminação do vírus e, por consequência, retardar a chamada curva de ascensão e, por consequência, o pico da onde esse problema vai chegar antes de começar a diminuir os casos e até então depois deixar de existir. Mas essa questão do isolamento social, ele nos remete a uma outra situação, que é uma convivência intensa dentro de casa, entre as pessoas do núcleo familiar. Evidentemente que quem não tiver uma família estruturada, quem não tiver uma boa relação familiar, esse é o momento em que vai ter problemas. E é importante a gente entender o que nós estamos prestes a vivenciar, porque tudo indica que esse isolamento social e essa pandemia não é uma coisa para estes próximos dias, né? Hoje é 23 de março, perdão. Então, não é uma coisa muito rápida as suas mudanças. Então, é importante que as pessoas, compreendendo que vão ter problemas de ordem pessoal, de ordem familiar, que comecem a compreender isso e comecem a começar a trabalhar a sua tolerância, né? Comecem a trabalhar o seu nível de aceitação das opiniões contrárias, porque esses problemas vão acontecer, não tem como. Veja bem, famílias cujos os pais, por exemplo, trabalham em 2 lugares, né? A esposa num lugar, o marido no outro, os filhos estudam e entram em contato às vezes poucas horas do dia, cerca de 4, 5 horas por dia. De repente eles estão 24 horas juntos, e esse convívio
se não tiver uma estrutura, se não tiver um equilíbrio, ele vai causar problemas. Então, é uma coisa que eu peço a vocês, que comecem a analisar essas relações de ordem pessoal e vejam o que vocês podem abrir mão. Porque, no fundo, os problemas muitas vezes são porque nós insistimos nas nossas posições, temos dificuldade de abrir mão de nossas posições, e a não aceitação do outro é que muitas vezes faz com que o conflito aconteça. Então, eu diria assim que a primeira coisa a pensar é sobre essas questões de ordem familiar. Como estão as nossas relações familiares e como que elas vão se comportar ao longo das semanas que nós temos pela frente no chamado isolamento social. É isolamento com relação ao exterior, né? Às pessoas de fora, não as pessoas de dentro. É essas que nós temos que ter. E é importante também entender as razões pelas quais uma situação como essa acontece, né? Não podemos nunca deixar de observar que o núcleo familiar ele é resultado de escolhas nossas. Nós, antes de encarnarmos nesta vida, nós fizemos escolhas, nós pedimos oportunidades com essas pessoas que hoje são parte da nossa família, e essa situação, ela é uma situação em que nós vamos ter que enfrentar e não simplesmente empurrar com a barriga. Não tem como. É muito tempo junto, e se isso não for muito bem trabalhado, nós vamos ter problemas e não serão poucos. Então, retomando, essa questão do isolamento social, ele, para muitas pessoas, ele vai ter um outro reflexo também, não menos importante do que os problemas que porventura aconteçam dentro do núcleo familiar. É a questão de um problema que já pode ser pré-existente nas pessoas, que é a depressão. Nós temos pessoas que já vivenciam situações de depressão, mesmo sem estar em isolamento social. Então imaginem o quanto que neste momento é importante nós nos preocuparmos com essas pessoas que vivenciam situações de depressão, e aquelas que têm propensão, provavelmente agora vai ser o momento em que isso vai se agravar. Existe ainda a questão das privações, né? O isolamento, né, a quarentena, ela faz com que até mesmo aquelas pessoas que têm dificuldades com relação a vícios e tudo, e que precisam, evidentemente, acessar os locais que disponibilizam, por exemplo, as drogas, elas tendem a terem mais dificuldade nesse momento. Então, isso também vai repercutir diretamente nessa questão das privações. Outra situação também, evidente que aqueles que têm problemas de vícios, o fato de estar em casa confinados, pode ser que com isso também agrave esses problemas. Então vejam que nós ainda temos mais uma situação não menos importante, e aí eu chamaria atenção para aquelas pessoas que nós conhecemos e que vivem sozinhas. Imaginem que quando você pode sair e entrar em contato com outras pessoas, algumas já vivenciam a questão da solidão. Agora, e se essas pessoas, além de já terem dificuldades com solidão, não puderem ter contato com outras pessoas? Aí nós temos uma situação muito mais séria, e isso pode
provavelmente em algumas situações extremas levar inclusive ao suicídio. Então, eu peço encarecidamente que cada um de vocês que conheçam pessoas que têm dificuldades com depressão, que têm problemas com vícios, com drogas, ou aquelas pessoas que hoje já vivenciam situações de solidão, que essas pessoas sejam alvo da sua atenção, por pouquinho que seja. Façam um telefonema, mandem um WhatsApp, conversem de forma virtual, para que essas pessoas saibam que tem alguém preocupado com elas, tem alguém que está observando elas e que elas não estão sozinhas e que elas não precisam entrar numa depressão profunda, porque tem alguém que pode estar estendendo a mão sem que com isso tenha que tocar a mão. A amizade, ela não é dada pela presença, mas pelo sentimento de saber que tem alguém que mesmo distante está em sintonia com a gente, sabe que a gente existe, sabe que a gente tem problemas, tem soluções e que pode contar com a gente ou que a gente pode contar com essa pessoa. Então, pensem bem nessas pessoas que vocês porventura conheçam e que possam vir a vivenciar esses problemas nesse momento tão difícil. Uma outra questão importante também muita gente fica se questionando: mas o isolamento social, o fechamento de comércio, o isolamento das cidades, tudo isso aí vai causar um prejuízo financeiro imenso. Vão ter empresas que vão falir, enfim, as pessoas, do seu ponto de vista financeiro, fazem uma avaliação, e eu não condeno, eu não acho que elas estejam equivocadas quando fazem essa avaliação, porque isso vai acontecer. Muitas empresas vão falir, muitas pessoas vão perder seus empregos, muitas pessoas vão passar dificuldades, e a contrapartida disso, qual é? São as vidas que a gente, porventura, tem para salvar por conta desse isolamento social, dessa quarentena que nós estamos vivendo. Se nós simplesmente não dermos bola para isso, mantiver tudo aberto, tudo funcionando, e o contágio se alastrar rapidamente, como aconteceu recentemente na Itália, aí nós vamos ter pessoas morrendo como moscas. Vai ser uma coisa por demais triste. Se nós tivermos muito cuidado, nós já vamos ter pessoas morrendo. Agora, se nós simplesmente olharmos para a questão financeira e esquecermos de que nada é mais importante do que a vida humana, então nós temos que repensar os nossos valores, porque nós aí não estaremos rumando para aquilo que a espiritualidade considera da saída de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Então pensem bem antes de julgar quem está tomando essas decisões. Não é uma questão partidária, não defendo partido nenhum nesse momento, eu defendo a vida, eu acredito que nós temos que lutar pela vida acima de qualquer coisa, mesmo que nós tenhamos que vivenciar dificuldades. Eu tenho um comércio, por exemplo, o meu comércio está fechado desde a semana passada, desde a segunda-feira, e não tenho perspectiva de que as coisas vão melhorar muito cedo, não. Mas é o preço que nós todos estamos pagando para que consigamos superar essa dificuldade coletiva. Uma outra coisa importante que eu gostaria de alertá-los é que aqui na nossa cidade, infelizmente, tem algumas pessoas que estão batendo nas portas, vestindo jalecos
se dizendo ser da Secretaria de Saúde para medir temperatura das pessoas e tal. Não abram a porta para essas pessoas, a menos que vocês conheçam a pessoa, porque estão acontecendo assaltos aqui na cidade por pessoas se aproveitando desse momento de pânico que muita gente está vivendo, para adentrar as residências e cometer assaltos. Então, aquelas pessoas que costumam receber visitas da equipe de saúde familiar da prefeitura, que continuem recebendo essas pessoas porque elas são conhecidas. Agora, se qualquer pessoa estranha aparecer na sua porta, querendo entrar para medir temperatura, para qualquer outra razão que vocês não reconheçam, por favor, não abram, telefonem para a polícia e confirmem se realmente tem uma equipe naquela rua, naquela região, fazendo algum tipo de atendimento. É melhor vocês se prevenirem, tentando evitar que uma pessoa adentre suas casas, do que depois ter que ligar para a polícia para relatar um problema sério que aconteceu. Porque enquanto a coisa se der apenas no nível material, tudo bem, mas essas pessoas geralmente são violentas quando estão agindo nesse tipo de situação. Então, muito cuidado, não abram a porta para quem vocês não conheçam. Outra questão importante que nós nesse momento precisamos ter cuidado, e isso tem sido largamente divulgado pela imprensa, é a questão da higiene. Muito cuidado, né? Muita gente fica dizendo, não, mas acabou o álcool gel, agora não tem como fazer. Não é bem assim, né? Muito mais importante do que o álcool gel é você lavar as mãos, fazer a sua higiene com água e sabão, né? Porque, como já foi informado, eu não sou da área médica, mas tenho observado bastante as notícias. Então, esse coronavírus, ele tem uma camada como se fosse de gordura na volta, e essa camada, quando em contato com álcool ou com detergente, sabão, alguma coisa que seja normalmente usado para esse fim de limpeza, essa camada que tem na volta, ela se perde e o vírus acaba por morrer e não consegue sobreviver sem essa camada externa. Então, mantenham cuidado com as suas higienes, evitem de lançar as suas mãos contra o rosto, nariz, olhos e boca, porque são as portas de entrada no nosso organismo daquilo que não deve entrar, ok? Uma coisa importante que nós precisamos compreender, e talvez uma das principais razões pelas quais a quarentena é importante, é que esse vírus, essa transmissão, ela é muito rápida, a contaminação é muito rápida, só que a cura da pessoa após a detectação da sua contaminação demora de 3 a 5 semanas. Então imaginem que se nós não nos cuidarmos e tivermos que ser hospitalizados, por exemplo, para poder ser curado, nós vamos ficar de 3 a 5 semanas. Só que daqui a 2 dias não vai ter um caso, vai ter 3, 4 mais. E essas pessoas vão precisar do mesmo leito que você vai ficar durante 3 a 5 semanas. E aí a coisa vai crescer de uma tal forma que nós não vamos ter leitos hospitalares para todo mundo. E aí os médicos terão que fazer uma coisa por demais difícil, escolher quem colocar para a ventilação, escolher quem vai viver e quem vai sucumbir. É difícil lidar com isso. Eu não queria estar na pele de um médico num momento desse, de quase ter uma atitude sagrada, né, pela vida. Os médicos que tantas vidas trazem ao mundo, de repente vão ter que escolher quem vai ficar nesse mundo e quem vai partir.
Então, muito cuidado, né, para que nós não tenhamos os problemas de ter que ser hospitalizados, né? Segundo as informações oficiais, o pior momento dessa crise que nós estamos vivendo vai ser no final de abril, início de maio. Então, gente, nós temos mais de um mês pela frente para vivenciar todos os cuidados possíveis e imagináveis para a gente não se infectar. Então, muito cuidado para que a gente consiga ultrapassar esse período e a chamada curva de contaminação comece a cair e aí então os casos a diminuir. Tubarão hoje já tem 6 casos confirmados e cerca de 27 estão sendo investigados. Uma outra coisa que nós precisamos observar nesse momento é a questão de onde nós vamos comprar os nossos mantimentos, o nosso pão, enfim, onde a gente vai gastar dinheiro nesse momento difícil. Em primeiro lugar, é importante que só saia de casa aquelas pessoas que tenham uma vitalidade maior, que tenham uma condição de saúde muito boa e proteger ao máximo as pessoas de idade que porventura estejam na nossa residência, né? As pessoas que tenham problemas crônicos, que possam ser reservadas em casa e não passar por um problema de contaminação. Mas essas pessoas que vão sair para comprar, que optem pelos pequenos negócios da nossa cidade, porque vejam bem, os grandes negócios, os grandes mercados, por exemplo, que têm filiais em vários lugares, eles vão sobreviver, porque eles têm faturamentos muito elevados e eles conseguem se manter. Agora, os pequenos negócios, esses aí, se nós simplesmente não formos, essas pessoas não terão como sobreviver. A diarista que você, porventura, está deixando de chamar na sua casa, se ela só vive desse serviço, que a família dela, por exemplo, seja mantida por ela, pense como que ela deve estar se sentindo nesse momento, né? E o que você pode fazer para ajudá-la? De repente uma cesta básica, ou então pagar adiantado e depois vai descontando lentamente, enfim, pense uma maneira de colaborar com essas pessoas que nesse momento dependem de seus negócios, dependem de seu serviço. Imagine os garçons, por exemplo, que vivem de comissão e que agora estão sem trabalhar, né? E a gente não sabe quando que eles vão voltar. Então é importante a gente pensar como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Eu tenho amigos que nesse exato momento estão no exterior, colegas motociclistas, clientes da loja que viajaram e que estão sem poder voltar para o Brasil, porque não conseguiram, nos países em que estão, chegar até a fronteira com o Brasil. Por exemplo, quem está no Chile, a única forma que tinha de sair de lá era por avião, mas nesse final de semana o governo chileno determinou o bloqueio dos aeroportos também. Então, essas pessoas, tudo que elas queriam estar agora era nas suas casas, com seus familiares, e por melhor que seja o lugar, a paisagem, o passeio em que eles estivessem, não teria nada melhor do que estar junto às pessoas que eles amam nesse momento. Porque as pessoas estão aqui, eles não têm como saber, né, a menos pelas informações, como é que as coisas estão acontecendo aqui. Eles estão lá sem poder voltar. Então imaginem a angústia
que eles devem estar vivenciando nesse momento, sem poder estar aqui com os seus familiares. E por essas pessoas eu faço minhas orações, eu peço para que eles tenham equilíbrio e suportem esse momento em que estão passando. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender nessa situação é o convívio dos pais com os filhos. Muitas famílias com filhos adolescentes, com filhos já mais velhos, geralmente tem muito pouco contato com esses familiares, né? Porque o dia a dia de todos é um dia a dia corrido. Eu, por exemplo, eu vejo meu filho ao meio-dia, levo ele para a escola e depois vejo ele às 6 horas da tarde, e aí durante a noite a gente se fala várias vezes até o horário da gente dormir. A gente se vê pouco, né? Mesmo eu trabalhando no mesmo prédio onde eu moro em cima do local do meu trabalho. Então, nesse momento, é o momento que nós temos para reatar os laços com as nossas famílias, de nos reaproximar daqueles que porventura o dia a dia corrido nos afastou. Aproveitem esse momento, aproveitem, conversem, porque vai chegar uma hora em que todas as séries de televisão, as novelas já estão praticamente acabando, né? Já estão começando, vale a pena ver de novo, às 6, às 7, às 9. Nós agora vamos começar a ver tudo que já foi visto, né? Coisas boas e coisas não tão boas. Então, os filmes das TV a cabo daqui a pouco vão começar a ser repetidos, porque nós já vimos todos, e aí nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então vamos sentar com as nossas famílias, vamos conversar mais, vamos dialogar com eles. De repente a gente descobre pessoas maravilhosas dentro de casa que a gente achava que eram só os filhos ou só os pais. Vamos pensar um pouco nisso. Eu diria assim que nesse momento a coisa mais importante que a gente tem a fazer é nos reconectar com Deus. Porque é isso que vai transformar a nossa maneira de ver essa situação. Quando a gente se reconecta com família, com pais, com filhos, com irmãos, a gente começa a se reconectar com Deus. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nos encaminhar para esse planeta de regeneração que a gente tanto almeja chegar. E eu pediria assim uma especial atenção da parte de vocês com os idosos. Nós temos visto na televisão, principalmente nas notícias, ótimos exemplos de pessoas que estão fazendo trabalhos voluntários de solidariedade com os idosos, indo buscar mantimentos, prestando atendimento naquilo que eles precisam nas suas casas, sem necessariamente ter que entrar nas casas. Isso é importante, né? Porque é melhor deixá-los nos seus respectivos cômodos isolados do que levar na sola do sapato ou nas mãos esse vírus que pode desencadear a perda dessas pessoas. Então, não esqueçam disso. Liguem para aquela pessoa que vocês conhecem, mesmo que tenham pouco contato com ela. Vocês conhecem aquela pessoa que mora sozinha, que já tem mais idade, um colega de trabalho que vocês sabem que mora sozinho, né, que é uma pessoa já de mais idade. Telefonem, conversem com essas pessoas, estendam a mão para essas pessoas. Eu tenho certeza que pode haver alguma coisa que vocês podem fazer por elas. E nunca é tarde para a solidariedade.
nós temos a condição, então, que façamos isso aí. Eu peço atenção para vocês também numa questão que hoje tem sido bastante problemática, é a questão da informação. É importante que nós busquemos informação naqueles canais de comunicação que nós confiamos. Infelizmente, as redes sociais têm sido, se por um lado elas conseguem transmitir e trazer diversas coisas positivas, algumas até engraçadas, que nos fazem rir, tem muita coisa sendo transmitida de modo a causar mais pânico do que propriamente auxílio. As chamadas fake news têm sido das mais diversas ordens, mas com um único objetivo: causar pânico à população, deixar as pessoas se sentindo com medo e achando que estão prestes a morrer. Não é isso. Não é isso que vai acontecer conosco se nós nos mantivermos com cuidado, mas principalmente bem informados. Busquem, existem comunicados oficiais do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, informando das situações, informando tudo o que está se passando. Então, observem isso aí para que vocês não sejam alvo dessas notícias completamente equivocadas com finalidades das mais perversas possíveis. A minha irmã, ela vive no Rio Grande do Sul e ela faz parte lá do governo do estado, e numa reunião que teve lá com pessoas de diversas áreas, uma das pessoas faz parte da Associação dos Supermercadistas, e ele relatando que o movimento havia caído em torno de 30% em relação ao mesmo dia do ano passado, e que isso significava que as pessoas estavam indo menos aos mercados. Mas ele tocou numa situação muito que me marcou muito quando ela me relatou. Ele disse assim que na frente dos mercados geralmente tem pessoas que ficam, moradores de rua, que ficam pedindo esmolas, que ficam pedindo que as pessoas comprem alguma coisa para eles. E uma dessas pessoas foi e perguntou: por que está todo mundo usando máscara? E aí eu fiquei pensando no significado desta pergunta e a consequência dessa situação. É um morador de rua, uma pessoa que não está conectada à internet, talvez não tenha acesso a uma televisão, né? Talvez quando ele passe na frente de uma loja ele veja uma TV ligada, mas fora isso ele não tem contato. Essas pessoas, que são as pessoas que estão à margem do bem viver, essas pessoas vão sofrer de uma coisa que não sabe nem o que é e nem de onde veio. Nós estamos prestes a ver pessoas como essas simplesmente padecerem. E é por elas e muitas outras que eu peço que vocês orem, que vocês elevem seus pensamentos para que nós oremos pelas suas almas, porque muitos vão padecer, especialmente esses que não têm a menor noção do que está acontecendo. E a nós que
que dispomos da informação, nós não podemos simplesmente viver como se nós tivéssemos tudo normal, porque não está. O que nós mais precisamos nesse momento é nos unir, é lutar juntos, cada um no seu espaço, cada um do seu jeito, cada um com as suas ferramentas e com as suas armas. Nós espiritualistas, nossa principal arma é a oração. Nossa principal arma é vibrar com amor nos nossos corações, é vibrar por essas pessoas que porventura já tenham partido e as outras que estão acamadas, que estão hospitalizadas ou que estão em casa, que essas pessoas possam receber da espiritualidade maior os bálsamos de luz necessários para suas curas. E aqueles que já partiram, resultado dessa situação toda, que possam receber por parte da espiritualidade o acompanhamento por parte de seus entes queridos que partiram primeiro, que possam recebê-los de braços abertos, com amor, com compreensão. Porque quando você parte sem saber o que aconteceu, o que você mais precisa é alguém que lhe receba de braços abertos e que saiba lhe ajudar no momento mais difícil da sua caminhada. Nós tivemos nessa situação toda o chamado paciente zero, né? A primeira pessoa contaminada que disseminou para outras tantas milhares, e era apenas um. Nós, espiritualistas, nós, chamados trabalhadores da última hora, nós somos milhares. E nós podemos contagiar amor, caridade, solidariedade, os sentimentos que vão fazer a diferença numa situação como essa. Pensem bem nisso. Cada um de nós tem a oportunidade de fazer a diferença nesse momento. Quando vocês forem se deitar hoje, façam uma prece para as pessoas que já partiram. Façam uma prece para aqueles que hoje estão doentes. Façam uma prece por você, pela sua família, pelos seus amigos. Porque nesse momento do planeta, todos nós estamos precisando. Todos, indistintamente. Que os profissionais de saúde sejam protegidos, que todos, nesse momento, possam ser alvo da bondade divina, que os mentores de luz consigam alcançar cada um de vocês. Eu desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima semana.